Que saudade de vocês! Mais de um mês que eu não fazia uma live aí. Tava aí bastante ocupada aí com a minha turma nova do curso do método ABCD. Foi uma turma maravilhosa. Então foi um período assim muito gostoso esse que eu fiquei ausente das lives, porque eu estava longe das lives, mas estava fazendo várias aulas ao vivo, pessoal do método. Mas agora entreguei a turma, nós já finalizamos e estou de volta para as lives e que saudade de acenar para vocês. Seja muito bem-vinda, Ritinha, Tayla, Vera, as primeiras a chegarem aí. Muito feliz aí com a participação de vocês. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre... Seja muito bem-vinda, Tati. Nós vamos falar hoje sobre o bebê chorão, sabe? Aquele bebê que chora o tempo inteiro, todo mundo fala que ele é chorãozinho. Tem gente que acha que é manha, que é manhozinho, mas a verdade... Oi, Verinha, saudade de você também. A verdade é que, gente, não existe bebê chorão. E aí, quando eu pensei em marcar qual o primeiro tema para a live, para voltar, assim, retomada dos alunos... Lembrei nesse tema aí que eu não tinha feito nenhuma live ainda sobre o bebê chorão. Então falei, vamos começar essa maratona nova de live aí falando sobre o bebê chorão, né? Que é uma injustiça, eu acho até uma maldade você colocar esse rótulo num bebezinho. Na verdade, os estudos mostram, né, que bebê não chora por manha nem por birra antes dos 9 meses de idade. Tá? Choro por birra existe, choro de manha existe, mas só após os 9 meses de idade. Antes dos 9 meses, o bebê não tem essa consciência de tentar ganhar os pais através do choro. Ele não usa essa arma ainda, ele não consegue usar. Depois dos 9 meses, eles começam a entender o poder que eles têm, que o choro convence os pais, e aí sim, em alguns momentos, eles podem usar o chorinho aí ao favor deles. Mas até os 9 meses não. Então aquela história de que o bebê é manhoso, ele tá chorando porque tá fazendo manha, porque só quer ficar no colo, isso não existe. O bebê antes de 9 meses não chora por manha. E a gente vai entender aqui então quais são os motivos reais para um bebê ficar chorando aí o tempo inteiro, ok? Então seja muito bem-vinda, Gislaine, Gisaline. Ai, minha aluna do método ABCD, seja muito bem-vinda, Érica Bezerra, Racilene. Sejam muito bem-vindas. Vamos entrar agora nos nossos assuntos. Então, aí, quem tiver papel e caneta, já anota aí, porque é material, conteúdo aí que ninguém te passa. Obrigada pelos corações. Minhas alunas antigas, elas sabem que eu amo coraçãozinho. Eu vejo coraçãozinho, eu fico feliz, que eu sei que vocês estão gostando. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, eu já acabei falando para vocês. Estou olhando aqui a minha cola, porque senão me perca. Muita coisa para falar, ó. Primeiro ponto não existe bebê chorão. Bebê não chora por manha antes dos 9 meses, né? Então, toda vez que um bebê antes dos 9 meses chora, a gente tem que procurar qual a causa desse choro. Primeiro ponto que a gente sempre deve analisar é o quê? A fome. A maioria das vezes o bebê chora por fome, porque ele tem fome. Então, tem algumas questões em relação à fome aí, que sempre que eu falo que o bebê chora por fome, e as mamães falam, mas o meu bebê, ele tá mamando de 1 em 1 hora, não pode ser fome. Normalmente, quando eu vejo as mamães falando assim, eu já tenho que quebrar esse mito. O bebê que mama de hora em hora não significa que ele está sendo bem alimentado. Ao contrário, quando a gente faz o curso de aleitamento materno para consultora de amamentação, né, que é assim chamada, consultora de amamentação, quando a gente faz o curso, um dos primeiros pontos que nos ensinam é, se a mamada estiver no intervalo de menos de 1 hora, 50, 40 minutos ou até 1 hora, já é um sinal de alerta. Bebê que mama em períodos de até 60 minutos já é um sinal de que a mamada não está sendo efetiva. Mas, Chile, ele mama de hora em hora, eu coloco ele no peito e eu vejo que ele está mamando. Você vê, muitas vezes, que o bebê está sugando. E tem uma diferença muito grande disso daí. Eu vou explicar para vocês por quê. Estou aqui com um copinho de água que eu sempre uso nas lives. Então, eu gosto de mostrar esse exemplo para facilitar. Então, digamos, aqui essa água está líquida e eu não tenho nenhum bloqueio nela. Se eu colocar um canudinho, ela vai sair facilmente pelo canudinho, vai para a minha boca, porque ela está líquida. Porém, se ela estivesse congelada e eu colocasse o canudinho, essa água sairia?
Não conseguiria. Então, provavelmente eu ia ficar sugando esse canudinho e a água não ia vir, porque essa água estaria empedrada. Agora, se essa água está assim, líquida desse jeito, e eu coloco um canudo, mas o canudo está entupido, essa água vai sair? Talvez saia, mas vai sair muito pouquinho. Então, eu vou ficar sugando várias vezes para que essa água saia. Exatamente isso que pode acontecer e que a maioria das vezes acontece quando o bebê mama muito, né? A mãe acha que ele está mamando muito porque toda hora ele está no seio e ele continua chorando por fome. Então, às vezes é alguma coisa nesse sistema da saída de ejeção de leite, né? Eu estou sem minha mama didática aqui, mas vou usar minha mão para poder ilustrar para vocês. Então, assim, o leite materno ele fica assim, reservado sempre nas extremidades da mama. E daqui para o meio, onde tem o bico, tem sempre uns canudinhos que a gente chama de ductos. Então, se esse leite está empedrado aqui, porque a mamãe não fez a massagem, né? Tem a massagenzinha circular para poder dissolver esse leite. Ou não fez a drenagem do mamilo, que é para desentupir esses ductos, simplesmente pegou o seio e colocou na boca do bebê, muitas vezes o bebê suga e vai sair só um pouquinho de leite. E ele vai ficar aquele tempo sugando até que ele cansa, muitas vezes ele adormece no seio. A mamãe acha que ele já mamou o suficiente, por isso que ele dormiu, só que ele dorme 20 minutinhos, acorda chorando. E aí a mamãe, não é possível que ele está com fome de novo, mas põe ele no seio, ele acalma. E aí ele suga até dormir de novo. E aí fica aquela história, ou o bebê só dorme no seio, ou o bebê não sai do seio de jeito nenhum, né? O que normalmente as mamães reclamam. Ele não sai no seio, ele só fica o dia inteiro no seio. Ou então, ele só dorme no seio, eu tiro ele do seio, ele quer voltar para o seio, ele acorda e quer voltar novamente. É um bebê que não mamou o suficiente. Então, como é que eu faço para acabar com esse chororô, com esse bebê chorão que só fica satisfeito no peito, que quer ficar o tempo todo no peito? Então, garantir que seja uma mamada efetiva. Como é que eu faço isso? Preparando a mama. Então, massagem circular aqui para poder dissolver esse leite. É a drenagem dos mamilos para poder desentupir os canudinhos, os ductos. E o grande segredo é a massagem shake, né? Que é aquela massagem que a gente faz assim, dá uma chacoalhada nas mamas para quê? Para misturar, né, o leite posterior com o anterior, que é o leite mais rico em água com rico em gordura, que é o que vai dar saciedade para esse bebê. Aí sim, fazendo essa preparação da mama, eu posso dar mama para o meu bebê, vou deixar ele mamar até que ele dê sinais de satisfação. Então a gente não controla tempo, a gente controla os sinais de satisfação, então a gente olha para o bebê. Então o bebezinho parou, eu vou ver se ele parou porque ele está sonolento e cansado ou porque ele já mamou o suficiente. Como é que eu faço esse teste? Muito simples. Primeiro, observando a mãozinha do bebê. Bebê com mãozinha assim, a gente fala, tá com fome. Bebê com mãozinha assim, tá satisfeito. Então, a primeira coisa que você faz é olhar a mãozinha do seu bebê. Ele tá dormindo com a mãozinha assim? Não encheu o tanquinho ainda. Se ele já tiver com a mãozinha aberta, sinal que o tanquinho já tá cheio. Outro teste é o teste do bracinho. Você fala, levanta o braço do bebê e solta. Se ele dá aquela seguradinha, é porque ele não encheu o tanquinho ainda. Se soltou, parece um bonequinho, tá mole, desfalecido, tanque cheio. A mesma coisa você pode fazer com a perninha. Levanta a perninha caiu, igual um bonequinho, tanque cheio. Não, Chile, eu fiz o teste, ele não está satisfeito ainda. O que eu faço? Acorda. Mas eu vou acordar ele? Sim. Você pode só pegar assim, ó. Falo muito para as mães, pega esse dedo aqui, faz aqui assim, ó. Dá uma chacoalhadinha no bebê. Abre um macacãozinho, porque tem bebê, principalmente nos 3 primeiros meses, que eles ficam mais molinhos mesmo. E aí eles querem dormir antes de estar com o tanquinho cheio. Então, faz o testinho. Bebê está satisfeito? Não, Chile. Está desfalecido. Tentei acordar, sacudir aqui, não acordou mais. Ótimo. Então, esse é um bebê que mamou o suficiente e ele vai dormir bem. E um bebê que mama bem e vai dormir bem não é bebê chorão. Tá bom? Então, o primeiro ponto de excesso de choro que a gente tem que analisar é isso. Mamada está efetiva. E isso aí a gente, claro, levando no pediatra, você vai ver o ganho de peso e mais um sinalizador antes de levar o pediatra é um intervalo entre as mamadas, né? Então, olha, quem tá com papel e caneta aí quiser anotar, olha só, olha a super dica que ninguém te explica, hein? E o intervalo entre as mamadas, o que é esperado? Bebê até 15 dias de nascido, até 1 hora. Então, isso aí que eu tô falando, mamadas até 1 hora, chama atenção. Se o bebê for até 15 dias, não, porque o estômagozinho dele é muito pequeno, ele ainda está aprendendo a sugar, então a gente deixa ele mamar no tempinho dele.
Acima de 15 dias já não se espera um intervalo tão pequeno, já se espera aí pelo menos um intervalo de 1h20 a 1h30, em torno de 1h30. Então, um bebezinho de 30 dias que está mamando no intervalo menos de 1h30, já é sinal de alerta que a mamada não está boa, né? Tem que fazer a preparação correta das mamas, ou muitas vezes precisa da ajuda de uma consultora. Isso daí. Bebê, após 30 dias, com mais de 1 mês de vida, a expectativa é 2 horas. Tem algumas pessoas que até falam, bebê tem que mamar de 2 em 2 horas como fosse uma regra. Claro que não, a gente trabalha sempre com a livre demanda. Mas 2 horas é o intervalo que se espera. Então, se o seu bebezinho chorou, parecendo que é fome, com 1h50, tudo bem. 10 minutinhos antes, não tem problema. 2h10, tudo bem também. 2h30, tudo bem. Só não é esperado que ele ultrapasse antes dos 3 meses o intervalo de 3 horas. Mas essa é a média. Não faz isso. Meus filhos estão aqui do lado. Então, o esperado é que seja em torno de 2 horas. Agora, um bebê com mais de 4 meses, que já é um bebê que já tem um estômago maior, já passou da fase de esterogestação, o intervalo esperado é de 3 horas. Então, um bebê de 4 meses inferior a 3 horas é um sinal de alerta também. Que muitas vezes a mamãe faz toda essa preparação das mamas no começo, aí depois de 3 meses cai a produção de leite, que é normal, é a adequação para o tamanho. Voltou? Alô? Ai, Tuane, sua linda. Acho que tinha caído, né, gente? Voltou aí? Ficou aqui para mim parecendo vídeo pausado. Bom, mas vamos continuar aí. Tuane maravilhosa. Tava pausado, né? Eu vi, ficou estranho aqui a tela com a mensagem pausada, então vamos voltar aí. Então eu tava falando do intervalo entre as mamadas, eu não sei que ponto que vocês pararam, então eu vou retomar do começo, tá? Bebês até 15 dias, intervalo esperado 1 hora. Bebês de 15 a 30 dias, intervalo de 1h30. Bebê após 30 dias, 2 horas. Bebê após 4 meses, 3 horas de intervalo entre mamadas é o esperado. O bebê que está muito fora disso daí, tem que dar uma avaliada aí como está a preparação das mamas, né? Para poder melhorar aí, e se for questão de produção, também tem técnicas para isso, né? Power pump, relactação, translactação, tem várias técnicas para aumentar a produção de leite, né? No caso desse, tem que procurar aí um profissional para ajudar, ok? Mas um sinalizador é esse intervalo entre mamadas, por mais que a gente siga sempre a livre demanda. É bom deixar claro, mas é um sinalizador. Ok, Shirley, meu bebê chora muito, mas a amamentação tá tudo ok, tá ganhando peso, o intervalo de mamadas é desse jeito que você tá falando, um intervalo longo, fome não é. Então, o que mais pode ser? Dor. Podemos considerar a questão de dor. Agora, as dores mais comuns são as cólicas, né? Terror das mamães, todo mundo fica aí, as cólicas. Mas é bom a gente perceber algumas questões em relação à cólica, né? Algumas coisas que ela tem. A cólica, normalmente, ela alcança bebês de 1 a 3 meses. Tem muita gente que acha que o bebezinho saiu da maternidade e já tem cólica. Normalmente, o primeiro mês, não. Depois de 1 mês a 3 meses é que costuma ser o pico das cólicas. Então, se o seu bebê está fora dessa faixa, já tem que prestar atenção se realmente é cólica, se não tem alguma outra questão. Outra coisa que a gente chama a atenção das cólicas é o seguinte, ela é momentânea. Então, é aquele bebezinho que a barriguinha está mais durinha, que você faz as pedaladas. Fecha aquela porta lá para mim. Você faz as pedaladas e você ouve o barulhinho que está soltando um pum. Então, esse bebê aí realmente pode estar sentindo cólicas, né? Agora, aquela cólica que sabe a cólica com hora marcada? Eu até fiz um post esses dias aí falando sobre a cólica das 18 horas. Aquela cólica com hora marcada. Não, todo dia, mais ou menos nesse horário, ele chora, né? E é um choro incontrolável que eu faço massagem, não acalma. Né? Eu passo aquelas dicas que a vovó dá, né? Faz massagem com azeite, morninho, um óleo morninho na barriguinha, não acalma. Eu já dei os remédios que o pediatra indicou, né? Todos aqueles lá que vocês já sabem a marca, não vou ficar falando aqui porque eu não posso nem ficar divulgando o nome de remédio. Né? Você deu todos aqueles remédios que o médico indicou e continua chorando? Provavelmente não é cólica. E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto, que a grande maioria das vezes é privação de sono. Mas as dores podem ser cólica, né?
Então, se é uma dor que não é uma cólica com hora marcada, não, tem dia que ele chora, tem dia que ele não chora nesse horário. Ó, tem dia que é no início da manhã, tem dia que é no meio da madrugada, não tem uma hora marcada, então essa daí provavelmente pode ser cólica, principalmente se ele fica muito vermelho, né? É aquele choro lá que ele abre bem a boca e você vê até a língua balançando, aquele choro que é desesperado, isso daí realmente já é uma característica que realmente possa ser cólicas. E aí o que a gente faz nesse caso, um bebê que realmente está passando por uma fase de muitas cólicas? Vamos procurar aliviar e ajudar esse intestino a funcionar, porque as cólicas elas acontecem por conta da imaturidade no intestino. Então o que a gente faz? Massagem circular na barriguinha, 3 dedinhos, não precisa usar óleo nenhum, mas se tiver um olhinho de bebê pode, mas só um pouquinho só para deslizar a mão em volta do umbiguinho, sempre no sentido horário. Assim, segue no sentido horário fazendo movimentos circulares em volta. Pedaladas, como funciona pedaladas? 10 pedaladas, para, empurra 2 perninhas para a barriga, conta até 5, solta, mais 10 pedaladas, empurra para a barriguinha, 5 e volta. Sempre assim. Faz 3, 4, 5 minutinhos de manhã, de tarde, à noite, 2, 3 vezes para um bebê que tem muita cólica, para poder ajudar o intestino a funcionar e os gases a sair. Ok? E, bebezinho, não fez cocô 1, 2, 3 dias, massagem anal, né? Bolinha de algodão molhada em aguinha morna, movimento circular em volta do ânus para ajudar ele a fazer cocô para os bebezinhos com constipação. Aí sim, aí ele passou um dia, ele não é um bebê de chorar e passou um dia chorando, então provavelmente, realmente ele pode estar com o intestininho seguro, preso, e aí você vai fazer essas massagens, vai ajudar ele a fazer um cocô, vai ajudar a fazer gases e vai parar de chorar. Então aí é um bebê que realmente estava passando por um momento de dor. Agora, se é muito frequente, o dia inteiro, todos os dias, desconfie que possa não ser cólica. É claro que tem algumas causas de dor, como o refluxo, a PLV, que também causam dores e muito choro, mas normalmente esses bebês eles apresentam outros quadros além do sono, como baixo, ganho de peso, né? A dificuldade de fazer o cocô sai com traço de sangue, então é mais difícil passar despercebido um caso de um refluxo realmente sério e a PLV. Então, normalmente esses casos são diagnosticados pelo pediatra, tá bom? Agora, seu bebê, o pediatra já descartou, nunca nem cogitou que ele tivesse refluxo, nem a PLV, que a PLV, então, é isso daí que não passa despercebido mesmo. E mesmo assim, ele tem aquele chorinho com a hora marcada, então pode ter certeza que é um caso de bebê que está passando por privação de sono. E essa daí, choro de privação de sono, pode acontecer de manhã, porque se o seu bebê é aquele bebê lá que fica a madrugada com sono fracionado, ou seja, acordando de hora em hora, cada 1h30, você não dorme, ele também não dorme bem. Então ele já acorda irritado, ele já começa de irritado. Eu tiro ele da cama, dou o peito, ele sai do peito, ele já está irritado, vou colocar ele na cadeirinha brincar, ele não aceita, ele já acorda assim irritado. E aí, final do dia, eu consigo com muita luta fazer uma sonequinha perto do meio-dia, depois ele acorda, não dorme a tarde inteira, fica a tarde inteira irritado, aí chega no final da tarde, aquele chororô insuportável, ninguém consegue controlar, é o quadro típico de bebê passando por privação de sono. E o que é a privação de sono? Deixa eu explicar para vocês por que o bebê fica nesse nível de irritabilidade durante o dia inteiro. Se você alguma vez na vida já passou uma noite em claro, você deve ter sentido esses sintomas. Você sente a cabeça pesada, os olhos meio coçando, muitos olhos ficam avermelhados, parece que tem areia, muitas vezes dentro, você sente uma dor no pescoço, um peso nos ombros. Isso daí são sinais de privação de sono. O que acontece é que a gente, nós adultos, nós dormimos, normalmente uma necessidade de dormir 8 horas e conseguimos ficar 16 horas acordados das 24. Então a gente consegue ficar 16 horas bem e só depois de 17, 18, 19, 20 horas, está fazendo 24 horas acordado, aí sim nós temos essa sensação de privação de sono. Acontece que um bebezinho, ele tem o que nós chamamos de janela de sono, que é um intervalo de vigília que ele consegue ficar acordado, muito inferior do que o nosso. O nosso é de 16 horas, o deles costuma ser um recém-nascido por volta de 1 hora. 1h30, quando vai chegando aos 2 meses, assim, né, após o salto dos 45 dias, vai dando uma aumentada na janela. Mas significa que ele não consegue ficar mais que 1h30 acordado.
Então, depois de 1h30, o bebê já está entrando em privação de sono, principalmente se for a primeira soneca do dia. Ele não dormiu bem a noite inteira. A primeira soneca do dia costuma ser a mais curta, a janela. Então, se a janela dele é 1h20, 1h30, a primeira janela é 50 minutos, 1 hora. Então, ele acordou 50 minutos, 1 hora depois, ele já está com sono de novo. E a mamãe muitas vezes nem pensa nisso, porque ele acabou de acordar do sono noturno, e passou 1 hora, ele já está irritado, porque ele já está precisando dormir novamente na primeira soneca dele. Então, ele não está seguindo aquela janelinha de sono dele, não está dormindo, ele vai ficar sentindo esses sintomas que eu falei, de privação de sono, que é a dor de cabeça, a dorzinha no pescoço, os ombros pesados, os olhos coçando, muitas vezes. E a mamãe só vai perceber, muitas vezes, quando ele já começa a coçar os olhos, ou quando ele começa, muitas vezes, a puxar a orelhinha, que aí é porque ele já está sinalizando que ele já está com dor de cabeça, e ele começa, né, puxa as orelhinhas, às vezes aí começa a chorar. Quando ele está assim, é porque ele já passou, ó, muito. Como diz a minha professora, já perdeu o time faz tempo. Oi, Vanessa, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Então, perdeu o time da janela de sono do bebê, ele vai ficar irritado, vai ficar chorando com esse quadro aí da privação de sono. Por que isso acontece? Porque no nosso cérebro, na nossa cabeça, tem uma coisa chamada pressão hemostática do sono, né? Olha, a explicação científica é tenebrosa, são uns artigos gigantescos, você não sabe o tamanho do livro que a gente tem que estudar por conta disso. Mas falando assim, fácil para vocês entenderem, é como se o nosso cérebro fosse uma bexiga, a gente tivesse uma bexiga. Lídia, minha querida, uma mamãe que a bebê não passou por isso que eu tô falando, não. Que tá dormindo super bem. Lídia, minha aluna lá do método ABCD, mãe da Sofia, nossa princesa, porque eu divido com ela e a Adonis, Sofia. Nossa princesa Sofia, que tá com 4 meses, né, agora, se eu não me engano, né, Lídia? E já tá dormindo a noite inteira, praticamente acorda uma vez só pra mamar. Ai, que lindos. Mamãe que faz o jeito do sono desde cedo não passa por essas coisas, gente. Mas enfim, deixa eu explicar para vocês o que é aí, então, a pressão hemostática do sono. Então, é como se o nosso cérebro tivesse uma grande bexiga, tá? E essa bexiga, ela vai sendo cheia de cortisol, que é o hormônio que nos faz ficar acordado. Então, essa bexiga, ela vai, ao longo do dia, acordou, ela tá murchinha, ela vai enchendo. Tem uma hora que o bebê precisa dormir para ela dar uma diminuidinha de novo. Então, se o bebê não dorme, ela continua enchendo, até uma hora que ela explode. O que a gente chama de hora da bruxa no final do dia, que é a cólica das 18 horas também. Muitas vezes confundido com a cólica das 18 horas. É a hora que essa bexiga estourou, passou dos limites. Então, como é que a gente faz para essa bexiga não estourar? A gente tem que diminuir essa pressão do sono ao longo do dia. Então, chegou no finalzinho da janela dele, o que eu vou fazer? Sonequinha, dá uma diminuída. Aí ele acorda, vai voltar a encher de novo, tá enchendo, outra sonequinha. Então, quando chegar no final do dia, essa bexiga ela não vai ter estourado, não vai estar a ponto de estourar. Então, é por isso que as sonecas são importantes ao longo do dia, para reduzir a pressão do sono. E o bebê não tem essa explosão, né, que também chamam, que é o ciclo vulcânico. O ciclo vulcânico é justamente por causa disso. Porque se vira um ciclo, vai enchendo, até chega o final do dia, explode, como se fosse um vulcão. Exatamente é isso, que é o ciclo vulcânico. Então, a única maneira de você acabar com esse chororô ao longo do dia é que a pressão hemostática do sono esteja sempre num nível aceitável. Ou seja, essa bexiga nunca ultrapassa. E quando ela começa a encher assim, o bebê já fica extremamente irritado, já vai ficar sentindo dor no corpo, dor na cabeça. E aí ninguém sabe. Aí fica todo mundo fazendo massagem na barriguinha, achando que é cólica, e a dor que ele está sentindo é na cabeça. E aí vocês conseguem entender por que não funciona. Por que eu faço massagem? Por que eu dou chá de camomila que me ensinaram? Por que eu uso olhinho quente na barriga e não funciona? E o bebê não dorme de jeito nenhum. Minha bebê de 2 meses e 19 dias dormia até bem. Tinha 2 despertares na madrugada para mamar. Agora tem 2 semanas que chora muito para dormir. Várias vezes na madrugada para mamar. Sabe o que acontece? Esse período que ela tá, exatamente tem uma mudança aí no sono, que é justamente acontece que é o chamado salto das 8 semanas. Tem um salto das 8 semanas aí, que muitas mamães acabam nem percebendo, mas alguns bebês são mais sensíveis, dá para perceber que acontece uma mudança do sono.
Então o sono ele vai passar por uma alteração. E ela está 10 dias do salto de 3 meses. Então esse período aí dos 2 meses e meio costuma dar uma bagunçada no sono. E aí, Elisa, a mamãe tem que ficar muito atenta com essa questão da janela do sono, porque é muito comum perder esse time que eu estava falando e essa pressão do sono aumentar e explodir. E é muito comum acontecer isso nesse período por conta dessa mudança, né? O bebê até as 8 semanas, praticamente muitos bebês eles dormem o dia inteiro, porque a janela deles é tão pequena que a mamãe troca a fralda, dá de mamar e já está dormindo de novo. Só que depois dos 2 meses, a janelinha dele já vai dar uma aumentada, né? Ele vai começar a ficar mais tempo desperto, ele começa a enxergar melhor as coisas, então ele começa também a ficar mais atento ao ambiente, ao movimento. Então, se não tem uma preparação do ambiente de sono para ele, é um bebê que acaba ficando na sala com a família, a mamãe leva lá para a cozinha, não sei o que, tá com as pessoas falando, e as pessoas muitas vezes passam o horário dele dormir e as pessoas não se apercebem. E aí ele vai entrando em privação do sono ao longo do dia, chega no final do dia com essa pressão do homeostática do sono lá em cima, então o cortisol, né? A bomba explodiu, tem cortisol espalhado pelo sangue inteiro do corpo dele e, gente, ninguém, ser humano nenhum, com sangue lotado de cortisol consegue dormir. Porque aí a melatonina, que é o hormônio que nos faz dormir, não consegue espaço para entrar. E aí o sono fica fracionado a madrugada inteira. Tá, Liz? É isso que está acontecendo. Então, o que você precisa fazer? Regular essas sonecas. Procurar ficar de olho no... Eu sempre falo que a gente tem que seguir a janela de sono do nosso bebê. Então, eu sempre ensino para minhas alunas que elas têm que observar os seus bebês, né? Então, até quando estou fazendo o processo de higiene do sono, eu falo para elas anotarem alguns dias para poder identificar a janela do seu bebê. Mas, se você não fiz esse trabalho... Às vezes fica difícil, está tão cansativo para ficar anotando também. Vamos trabalhar com a média da idade, né? Então, para um bebê nessa idade aí, uma janela de sono em torno de 1h20, 1h30, né? Então, vai chegando aí por volta de 1h10, 1h15, já vai, prepara o ambiente, leva para um lugar mais calmo, para o quarto, dá aquela mini mamadinha, bate no bumbum, faz um xixi, enrola, né? Põe no saquinho de dormir, dá oportunidade para o bebê adormecer. Ok? Meninas, sejam muito bem-vindas aí. Quem quiser só colocar as perguntas, eu nem marquei o tempo aqui da live para ter uma ideia do que eu estou falando, para não ultrapassar, que minha promessa para as mamães é fazer live de meia hora, porque eu sei que mãe com bebê pequeno é difícil ficar aí muito tempo em live, né? Então, não quero ultrapassar os 30 minutos. Então, tá bom. Então, já deu para entender que bebê chorando não existe, que ou ele chora por fome, ou ele chora por dor. E muitas vezes, a maioria das vezes, ele chora por privação de sono. Eu coloquei até no post lá falando sobre um médico, o Dr. Chilton, que ele fez um artigo. Eu só não disponibilizei porque ele é todo em inglês, o artigo. Falando do número, é um médico australiano, o número de bebês que são diagnosticados com APLV, ou refluxo, melhor dizendo, com refluxo, e cólicas indevidamente, e privação de sono. Agora eu vou dizer assim para vocês que no post fica difícil explicar, mas agora no vídeo fica mais fácil de esclarecer por que a privação de sono pode levar a um quadro de refluxo que não existe, né? É aquele bebê que ele tem um ganho de peso bom, que aparentemente está tudo ok com a amamentação, mas ele vive jogando jatos de leite para fora. Por quê? Lembra que eu estava falando agora mesmo para vocês dessa pressão hemostática do sono? A cabeça fica essa pressão, o bebê chora, e o único jeito que o bebê conhece de relaxar, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, é através da sucção, através da mama da mãe. Então, quando você coloca ele no seio, ele vai mamar. E se ele sugar, vai sair leite. Então, ele vai mamar. E aí você tira, ele nem está com fome, mas ele continua chorando porque ele está sentindo aquela dor. E a mamãe não sabe como dar um outro conforto, não sabe o que ele está sentindo, e o que ela faz? Coloca na mama de novo. Só que esse bebê ele já mamou. E você coloca mais leite, mais leite, mais leite. E esse excesso de mamadas pode levar o bebê a colocar o leite para fora.
porque os bebezinhos, eles não têm a válvula que fecha o estômago como o nosso ainda desenvolvida, né? Então, ela não fecha direito. Então, é como se fosse uma garrafa sem tampa. Então, você não pode encher ela demais, principalmente se você vira para deitar, porque esse leite vai sair. E é o que acontece. Muitas vezes, a mamãe deu várias vezes a mamada para acalmar o bebê, aí ele finalmente dormiu, e ela foi no berço, e aí vai sair aquele jato de leite. Por isso que é muito comum sair esse jato de leite ou na hora que põe o bebê no berço ou quando vai trocar a fralda. E aí sai esse jato de leite, a mamãe fica assustada, e aí já procura o pediatra achando que o bebê é um quadro de refluxo. Só que a curva do bebê está normal, o pediatra olha e acha que não é refluxo, que não pode ser, não quer dar remédio, a mamãe fica brava com o pediatra porque ele tem refluxo e o pediatra não quer dar remédio. Muitas vezes o que está acontecendo é porque o bebê está sendo super alimentado. E aí o pediatra fala isso para a mãe fala assim, não, mas eu só dou porque ele chora, e ele está chorando de fome, eu estou dando leite. Mas ele não está chorando por fome, ele está chorando porque ele está com sono. E como é que eu resolvo isso? Com rotina. Então, primeira coisa que tem que fazer para diminuir com o choro excessivo, sempre é organizar a rotina. E quando a gente organiza a rotina, a gente organiza a amamentação também, né? Por isso que lá no meu curso, no método ABCD, a gente ensina justamente isso. Primeiro ponto a ser ajustado, a amamentação. Depois a gente vai ter o momento de brincar para dar as atividades certas que o bebê tem. Por quê? Porque eu preciso que ele use as habilidades que ele tem, tenha o gasto de energia, que ele já mamou. Então agora ele vai gastar um pouquinho de energia para quê? Para que o corpo dele fique propício ao sono. Isso eu vou ajudar ele a adormecer. Então ele vai fazer aquela atividade. RN brinca, brinca, né? Brinca, nem que seja 2, 3 minutinhos no tummy time, o bebezinho brinca. Mesmo com a rotina, um bebê de 2 meses pode lutar contra o sono? Pode ser, perdeu o time. Então, o bebê mamou, brincou, e aí ele tem que ter um momento C, que é o momento do colo, de conexão, do copinho cheio de amor. Então, ele precisa desse colinho para quê? Para se sentir seguro, confortável, tranquilo, porque bebê só sente tranquilo em colo de mãe. Tranquilo, para quê? Para você preparar ele para o sono. Só que esse momento de colo tem que ser dentro da janela de sono do bebê. Então, o bebê, você está fazendo a rotina, mas você passou do time, passou da janela de sono para colocar ele para dormir, ele vai lutar contra o sono. E não é porque ele não tem sono, é porque ele já está com cortisol demais no sangue. Sabe, a pressão homeostática do sono que eu acabei de falar? Então, passou da janela, já está lá em cima. Então, essa pressão do sono é como se fosse uma pressão no cérebro. O cérebro está pesado e ele não consegue relaxar para dormir. E aí fica aparecendo essa briga contra o sono. A mamãe quer fazer ele dormir e ele não consegue. E aí a única maneira, quando chega nesse nível, é a alta conexão. Então, tirar o bebê do meio do povo. Sempre falo para as mamães, não fica tentando fazer o bebê dormir na sala, com televisão ligada, com gente passando. Não. Bebê a gente leva para o ambiente do sono, tranquilo. É só a mãe e o bebê no silêncio ou com ruidinho branco, que é melhor ainda, porque aí se tiver barulho na casa, a gente falando, é abafado. Põe o ruído branco, só a mamãe e o bebê, uns minutinhos no colo, em silêncio, balança, dá um cheirinho, bate no bumbum, faz um xixi, até o bebê ficar bem molinho, relaxadinho, aí eu vou pôr no berço. Vou pôr no berço e sair correndo? Não, vou pôr no berço, vou colocar a mãozinha em cima da barriga, vou virar de lado, bater um pouquinho no bumbum, vou fazer o xixi no ouvidinho, até ele tá bem molinho, entrou em sono, tá bem sonolento. Deixo ele deitado sempre de barriga para cima. Espero 2, 3 minutinhos, ele deu aquele suspiro do sono profundo, acabou, aí eu posso sair. E aí ele vai ficar e vai dormir. Bom, e aí não tem. Aí ele vai conseguir dormir, vai acordar melhor. Então, segredo para bebê não ficar chorando, não lutando com sono contra a soneca é não perder o time. Ficar de olho, sempre observar os sinais do sono do seu bebê, mas procurar se antecipar. E para isso a gente precisa o quê? Ter uma ideia de janela do sono, sim. A gente não vai ser escravo de janela do sono, não vai ficar colocando despertador, não. A cada 1h30 ele tem que dormir, até porque se ele fez uma soneca longa, provavelmente a próxima janela dele de sono vai ser maior, porque ele dormiu bem. Então a pressão de sono está bem zerada. Até essa bola, essa bexiga encher de novo, vai ter um espaço maior. Então a gente não vai ser escravo, mas a gente vai ter uma ideia. Então,
Se a janela do meu bebê, igual a mamãe Elis falou aí, que o bebê dela tem 2 meses, janela do sono em torno de 1h30, quando for 1h15, 1h20, eu já tiro ele desse ambiente agitado, onde ele estava brincando, onde ele estava no colo do vovô, da vovó, do papai. Olha, agora é hora dele dormir. Eu vou tentar fazer ele dormir. É com jeitinho, tira ele daquele ambiente, leve lá para dentro, para o quarto, dá uma mini mamada, deixa ele relaxar. Aí o pediatra sempre fala, espera uns 15 minutos antes de colocar no berço, eu tento fazer arrotar. Então é um minutinho que ele vai ficar aqui, ó, em cima da mamãe. Mamãe balança, por isso que é bom ter uma poltrona de balanço, mas se não tem, mexa a sua coluna mesmo, coloca uma almofadinha atrás de você, faz assim com o seu bebezinho, bate um pouquinho nas costas, segura o bumbum, faz um shhh no ouvidinho dele, para ele dar aquela calmadinha e põe ele para dormir dentro da janela do sono. Aí não vai ter luta contra o sono, o bebê vai acordar bem disposto, rindo, pode voltar para a família para brincar novamente, mas ele precisa ter sim respeitado o momentinho dele de sono. Ok, meninas? Minha lista aqui acabou e eu já estourei meu tempo de 30 minutos que eu falei que ia fazer de live, mas se alguém quiser deixar alguma perguntinha aí, pode deixar. Obrigado pelos coraçõezinhos. Amo de coração quando vocês deixam esses coraçõezinhos. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct, eu respondo todo mundo. Quem já me chamou no direct sabe, às vezes não é na mesma hora, né? Porque eu trabalho o dia inteiro, tenho 3 filhos, daqui a pouco eu tô saindo daqui já para iniciar ritual do sono, dar banho na galera, colocar pijama, tudo isso que eu ensino para vocês, façam em casa também. 8 horas da noite, 8h30, no máximo, todo mundo tem que estar na cama já. Então eu saio da live, já dei lanche para eles antes de vir, né, aqui, antes de sentar, dei comida para todo mundo. Eu falei, agora a mamãe vai para live, então arruma as coisinhas de vocês, os brinquedinhos que eles estão brincando de Lego, que quando a mamãe terminar a live, a gente já vai pro ritual do sono. E é a hora do banho, pijaminha, história, que eu conto para eles, uma historinha. A luzinha muda, eles já sabem ligar a luzinha deles. Eu falo para vocês não usarem luz de LED, aqui na minha casa não uso luz de LED, aqui eu estou no escritório e eu estou com o ring light ligado aqui. Mas lá no fundo dele, a gente já desliga as luzes de LED, já coloca a lâmpada incandescente para eles. E aí, vamos dormir. E depois que eu aprendi a rotina, facilitou muito a minha vida com esses garotos. E eu espero que ajude vocês também, ok? Então eu vou finalizando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. A gente se fala aí no direct e aí também nas próximas lives, ok? Grande beijo. Tchau, meninas.